Bom dia a todos. Vamos iniciar, né? O Luizandro estava aguardando o restante do pessoal entrar. Ribeiro do Céu está com problema, né, Luizandro? Isso, você tem um problema de Sem internet. energia. Então, sem internet lá por causa das chuvas. Acho que todo mundo está me ouvindo bem, né? Qualquer coisa, por favor, levantem a mão aí, que aí a gente dá uma paradinha. Tudo bem, Ana? A Ana acabou de entrar. Bom dia, tudo bem, pessoal? Bom dia. Tá. Tô te ouvindo bem, sim. Então tá ótimo. Bom dia a todos. Eu vim aqui fazer a abertura, né, para o Luizandro, os nossos diretores, em nome dos diretores, porque eles estão em uma reunião, tá, do Comitê de Transição com a SLC. Então eles não poderão entrar e eu fiquei de fazer aqui então a abertura. Eu quero desejar a todos uma ótima semana, né? Tem algumas palestras bem interessantes aí que o Luizandro e a equipe prepararam para vocês. O ano passado nós não pudemos fazer porque a gente ainda estava se adaptando aí às ferramentas, né? A gente está vendo agora que existe a possibilidade, sim, de nós realizarmos os nossos eventos sem prejuízo, e por isso que nós decidimos, né, Luizandro, de esse ano fazer mesmo online a CIPATR. Nós sabemos o tanto que é importante esse momento, né, uma paradinha para falarmos sobre saúde e segurança dentro da empresa, principalmente num momento como esse, né, de uma pandemia, um momento que é diferente, que é um desafio enorme para todos nós, né, não só da área de saúde e segurança, mas para todos, né, para os gestores, para os colaboradores. Agradeço a TPA pela parceria, mais uma vez, vir falar para a gente, né, sobre esse tema que está aí em relevância, infelizmente ainda, né, já se passaram mais de um ano, e nós aí com todos os protocolos, tá? Eu desejo a vocês, então, uma ótima palestra, que vocês aproveitem bem, que vocês tirem esse momento aí para pensar, né, na saúde e na segurança de cada um de vocês, tá? Um grande abraço para todos e boa semana. Luizandro? Oi, Giane, bom dia, tudo bem? Bom Bom dia, pessoal. dia. Bom dia, Bárbara, Ana. Bom dia, Terra Santa, aos demais aí que estão também participando dessa nona CIPATR para a Terra Santa. Como o Giane falou, ano passado nós não tivemos evento em função da pandemia e era tudo muito novo e a gente avaliou numa situação de não realizar. E a gente acabou aprendendo que a gente pode se reunir mesmo à distância. E assim nesse ano, a gente acabou avaliando a realização. Bom dia, à unidade Mãe Margarida, que acabou de entrar também. Como eu estava falando, a gente avaliou essa situação de realizarmos esse ano, né, com temas que são relevantes para a gente. A pandemia está presente ainda. A gente avalia essa necessidade de levar essa informação para as nossas equipes, para o nosso trabalhador que está lá no dia a dia, lá na fazenda, que é muito importante. E nesse ano, a CIPATR traz palestras com a TPA, que já tem nos auxiliado bastante. Eu quero aqui agradecer, então, a TPA também, em nome da Bárbara aqui, que vai ser a nossa palestrante de hoje, que vai trazer um assunto muito importante, que é o panorama da Covid atualmente. Como é que está a Covid? Às vezes a gente fica lá na fazenda sem muita informação, dá uma impressão de isolamento lá na fazenda. E hoje, então, com a Bárbara veio trazer para a gente um panorama, como está a Covid dentro do Brasil, dentro do estado do Mato Grosso, vem trazer informações para a gente. Tá bem, pessoal? Um grande abraço a todos, uma boa semana. Bárbara, o tempo é todo seu, a palavra é sua. Obrigado. Bom dia, pessoal. Agradeço aí o convite da gente estar nesse momento aí falando um pouco mais, né, sobre como está o Covid-19, né, nos tempos de hoje. Todos me escutam bem? Vocês que estão aí sentados na cadeirinha, vocês estão me escutando bem? Aí, ô gente, eu gosto de gente animada, gente, faz assim, ó. Sei que tá cedo, a gente tá meio assim ainda dormindo, mas vamos animar aí pra gente bater esse papo aqui, né? Eu gosto de falar assim que não vai ser uma palestra, vai ser um bate-papo.
O nosso objetivo aqui é trazer informações para vocês, tá? Informações atualizadas, para que através desse conhecimento a gente possa continuar seguindo as medidas de precaução, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Bárbara, sou enfermeira, né? Trabalho junto com a equipe da TPA, e a gente quer fazer esse bate-papo em conjunto, tá? A gente tem que firmar um compromisso aqui de ninguém sair com dúvida, não existe pergunta boba, não existe dúvida boba, tá? Porque geralmente essa pergunta, dúvida boba que a gente acha as mais relevantes, tá? Certamente aquelas que talvez a gente não tenha de imediato para dar resposta durante essa semana aí de CIPA-TR aí, a gente com certeza irá trazer, tá? Eu vou projetar a minha tela aqui, eu não vou conseguir mais ver vocês, tá? E quem quiser fazer alguma pergunta, ou vocês podem abrir aí o microfone e fazer, ou no final, quando a gente finalizar, a gente abre aí para pergunta, tá bom, pessoal? Deixa eu projetar aqui a minha tela. Eu só preciso que alguém me fale. Vocês estão enxergando? Dá para ver sim, Bárbara. Então tá jóia. Perfeito. Então tá jóia. Então vamos lá, pessoal. O tema de hoje, dessa manhã, a gente vai estar falando um pouquinho do panorama atual do Covid-19. Bárbara, o que seria esse panorama atual? Traduz para a gente. O que está acontecendo de novo? O que aconteceu? O que mudou do ano passado para esse ano referente à Covid-19? O vírus mudou, o tratamento mudou, os sintomas mudaram. O que teve de novo do ano passado para esse ano? Mesmo sendo a mesma doença, o que mudou, né? Então, a gente traz aqui no primeiro slide sobre o vírus, né? O coronavírus, o famoso Covid-19, né? Ele surgiu meados de dezembro, novembro e dezembro, no mercado de Wuhan. Há estudos que levam que provavelmente ele surgiu lá nesse mercado de Wuhan, na China, e ele vem da família coronavírus, né? E por que ele tem esse nome Covid-19? Porque é a abreviatura da sigla desse vírus, e 19 porque ele foi descoberto em 2019. Vale ressaltar aqui, gente, que o coronavírus, ou seja, o vírus dessa família coronavírus, ele já era conhecido pela medicina desde a década de 40, né? Mas esse tipo, que é o SARS-CoV-19, né? É o SARS-CoV-02, que é o 19, que é o Covid-19, ele foi descoberto no final de 2019, tá bom? E desde março de 2020, mais precisamente 11 de março, a OMS, que é Organização Mundial da Saúde, decretou o estado de pandemia devido à disseminação pelo mundo, né? Então, a partir do momento que a gente não consegue controlar a doença em uma determinada região, um determinado país, e ela se propaga com muita facilidade, ela se espalha com muita facilidade pelo mundo, é decretada uma pandemia, né? Então, em 2020 foi decretada a pandemia, e desde então a gente ainda está com esse decreto aí, que é um sinal de alerta pela Organização Mundial de Saúde, em estado de pandemia, ou seja, mesmo com tudo que teve de inovação, tudo que teve de melhoria, ainda estamos em estados de pandemia do Covid-19. Só um pouquinho que travou aqui, gente, meu computador. Aí. E esse daqui é o cenário mundial dividido em casos, morte e total de vacinados. Então, quando a gente pega aí, né, o mapa mundial, ou seja, né, porque virou uma pandemia, está no mundo inteiro, nós temos hoje 166 milhões de casos. Quando a gente fala de casos, são aqueles casos que a pessoa fez teste e o resultado deu positivo. Aqueles casos, a pessoa não fez teste, eu achei que estava porque minha mulher pegou, meu filho pegou, então eu acho que eu peguei. Isso não entra aqui, tá? Só entra aqueles casos onde a pessoa fez o teste
e deu positivo. Então, foram mais aí de 166 milhões de pessoas no mundo todo. Em média, aí, esse número é referente ao mês anterior, né, onde a Organização Mundial da Saúde, através de cada Ministério de Saúde, né, Serviço de Saúde dos países, reúne as informações para trazer esse número. A gente já passa aí de 3 milhões de óbitos, de morte pelo mundo. Então, a gente está falando aí de mais ou menos de uma taxa de morte aí, de letalidade, que a gente fala de 2,7, né, casos de morte versus o número de pessoas infectadas. E hoje a gente já tem um pouco mais aí de 376 milhões de pessoas que foram vacinadas, que dá um entorno aí de 4,8% da população mundial totalmente vacinado. Quando a gente fala totalmente vacinado, ela tomou tanto a primeira dose quanto a segunda dose. Ah, Bárbara, mas tem aquela vacina que só tem uma dose. Ok, não precisa da segunda dose. Ela também é considerada totalmente vacinada. Então, totalmente vacinada é quando ela faz o que o fabricante da vacina pede. Se é uma dose, é uma dose. Se ele pede 2 doses, são 2 doses, né? Então, este é o cenário. Infelizmente, esses números ainda são crescentes. A tendência é que o número de morte tende a diminuir quando o número de vacinado seja aumentado. Para a gente sair de um cenário de pandemia, gente, aquele percentualzinho ali de 4,8% de população vacinada tem que estar em torno de 60% a 75% da população mundial vacinada. Então, gente, é muita pessoa ainda que precisa ser vacinada, então ainda não dá para a gente não utilizar das nossas medidas de precaução que a gente vai estar falando lá na frente. Tá? Isso a gente está falando de um cenário mundial, para a gente sair desse estado de alerta do mundo inteiro, tá bom? E como que a gente está hoje aí no cenário onde a gente está localizado, né? Existem vários cenários aí de acordo com cada unidade federativa, cada estado aí do Brasil, né? Mas quando a gente fala de Mato Grosso, a gente já tem mais de 391 mil casos confirmados de Covid-19. Desses casos, a gente já teve aí 10.633 óbitos registrados, cuja causa foi Covid-19, tá? E desses aí, a gente já tem, dessa população, 261.235 pessoas da população do Mato Grosso, não da população que foi contaminada pelo Covid, tá? Que já foram totalmente imunizadas, ou seja, tomaram a primeira e a segunda dose. No caso do Brasil, a gente não tem ainda, assim, começou a chegar agora, tá? Mas todas as vacinas que a gente tem aplicado por enquanto no Brasil, ela necessita tanto da primeira dose quanto da segunda dose. Então, a gente está falando aí de 7,5% da população de Mato Grosso, ela já está totalmente imunizada, que tomou a primeira e segunda dose. Então, quando a gente fala aí que o ideal é de 60% a 70%, a gente tem um chãozinho ainda aí para percorrer, para poder a gente aí não ter mais esse cenário de uma transmissão em massa, de uma transmissão rápida, como é hoje, devido à imunização, que hoje é a única forma efetiva realmente de minimizar, ela não elimina, ela minimiza as complicações do Covid-19, tá? Então a gente vai ver um pouquinho mais lá para frente, que de fato, assim, eu tomei a vacina, tô liberado. Não tá liberado. A gente corre o risco de pegar sim a doença, porém a chance de você pegar a doença de uma forma mais grave, de uma forma mais letal, cuja a taxa de mortalidade seja alta, é de que ela seja bem menor. Quando a gente fala a nível de Brasil, a gente já está aí quase com 16 milhões de casos confirmados, com mais de 444 mil mortes, cuja causa foi registrada como Covid-19. E hoje a gente tem mais de 20 milhões de pessoas que foram totalmente
imunizada, que dá mais ou menos aí 9,6% da população. Então, gente, esses dados mostram para a gente que a gente está caminhando, né? Hoje o Brasil está em 4º ou em 5º lugar no mundo que mais vacinam para a Covid-19. Mas quando a gente fala que a Organização Mundial da Saúde diz que tem que ter em torno de 60% a 70% da população vacinada, a gente ainda tem que esperar, a gente ainda está quase com 10% da população, né? Isso é importante por quê? Porque nós temos que ficar atentos aos calendários de imunização que o Ministério da Saúde vem divulgando para que a gente possa tomar a vacina, né? Então, existe um plano de imunização nacional, né, que começou com os mais idosos e hoje está aí com as pessoas com comorbidades, para poder se vacinar, para que a gente realmente saia desse cenário aí crítico de alerta para um cenário onde a equipe de saúde, o sistema de saúde possa estar dando suporte para que a gente possa realizar uma assistência adequada para essas pessoas que caso possam vir aí a ser contaminadas com o Covid. Então, gente, os números estão mostrando aí para a gente. Ainda a gente não pode abrir mão das nossas medidas de precaução, tá? Bárbara, e com esse cenário de pandemia que o mundo inteiro está passando e que a gente está passando no Brasil, especificamente a gente aqui na nossa região em Mato Grosso, o que mudou? O que essa pandemia mudou desde quando ela começou aí aqui no Brasil em final de fevereiro, começo de março, onde a gente teve os primeiros casos aí registrados da Covid-19? Mudou esses critériozinhos aí, né? A gente teve que reforçar agarrei, hein, gente? As medidas de prevenção. A gente teve que estar atento aí, ter um cuidado especial com as pessoas que têm algum fator de risco, a gente vai explicar um pouquinho mais na frente. A ciência conseguiu entender um pouco mais quais são os sintomas que a pessoa pode desenvolver quando ela tem a contaminação pelo Covid-19 e veio a vacina, né, gente? Quando a gente fala de uma doença viral, realmente a única forma aí da gente estar se prevenindo é através da vacina. A gente vai estar falando de um pouquinho de cada uma aí e aí a gente vai tentar esclarecer um pouquinho mais esses temas para vocês. A prevenção, gente, ela ainda é a melhor forma da gente prevenir realmente ser contaminado com Covid-19. Não só pelo Covid-19, por qualquer doença viral, né? Onde a contaminação ela se dá pelas vias aéreas, nariz, boca, olhos. Então, a gente fala assim, né, na área da saúde, que o Covid-19 ele veio para resgatar alguns princípios de higiene básica e de convívio entre as pessoas que a gente tinha se esquecido, né? O primeiro deles, gente, lavar as mãos com água e sabão. Um ato tão simples que pode salvar vidas, a gente tem que colocar isso na nossa rotina, né? E por que a gente fala, Bárbara, um vírus tão... A gente escuta muito assim, um vírus tão letal, tão agressivo... Uma água, um sabão é capaz de matar ele? Sim, gente. Sabe por quê? Eu gosto de falar o porquê que a pessoa entende, aí ela faz. Por que a água e o sabão, quando eu lavo a mão na técnica correta, ela é eficaz? Todo vírus, ele é envolto, né? Ele tem uma capa por trás dele, assim, feita de gordura. E o que limpa a gordura, gente? Sabão. Quando a gente lava a louça para tirar a gordura, tem que ter o quê? Sabão. Se eu ponho só água, a gordura sai? Não sai. Eu tô suado, que eu trabalhei o dia inteiro, fui tomar um banho, só passei uma água no corpo, eu não passei o sabão. A gente passa a mão, a gente sente aquela gordura no corpo da gente. Então, a única coisa que tira a gordura do corpo da gente é o sabão. E a única coisa que quebra essa gordura do vírus, e isso faz ele morrer, é o sabão. Por isso que é importante a gente lavar a mão com água e sabão. Não é só enganar ali não, tá, gente? Com água ainda sacode assim, seca o cabelo e vamos embora. Não, tem que ter a água e o sabão, porque a gente sabe agora que o sabão, ele quebra essa membrana de gordura do vírus, aí ele fica fraco e morre. Segunda medida de prevenir, gente, a contaminação do Covid, o uso da máscara.
Gente, eu sei, ainda mais no calor que vocês estão aí, deve ser insuportável ficar com a máscara, né? Mas, gente, nesse período é indispensável o uso dela, bem como a realização da troca quando indicado pelos nossos protocolos. Se ela está suja, se ela está úmida, no intervalo indicado de troca da máscara. Por que que a máscara é importante, gente? Porque esse danadinho desse vírus, ele entra pelo nosso nariz, pela nossa boca. Ele pode entrar pelos olhos e pelo ouvido, mas o percentual é muito pequeno. Agora, pelo nariz e pela boca, o bichinho ele entra com tudo e ele sai com tudo também, né? Então, quando eu estou falando, quando eu espirro, então quando eu respiro, quando eu solto o ar, tanto pela boca quanto pelo nariz, se eu tiver com vírus, eu tiro ele, jogo ele pelo ar, pelas essas vias também. Então, a máscara, ela é uma medida mecânica de prevenção da gente. Então, se eu estou com máscara, do jeito que eu não deixo sair, ele não entra. E a gente tem que tomar cuidado com a máscara, gente, porque a gente fica com a máscara, aí, hora a gente desce a máscara, toma água, hora a gente sobe a máscara, hora a gente está com calor, aí a gente põe a máscara aqui, hora a gente está com calor, a gente pendura e deixa ela só de um lado. Cuidado, lembra que eu falei que ela é uma medida de prevenção física, né? Uma barreira física? A parte da frente da máscara, ela tá suja, ela tá contaminada. Então, toda hora que você fica manipulando ela aqui, ó, suas mãos estão sujas, né? E se você não tá lavando ela com água e sabão, na hora de tirar e colocar, na hora de... Tem gente que tira a máscara e coça o nariz assim, ó, e depois coloca a máscara de novo. Então, a máscara é para ficar o tempo todo que você tiver em algum lugar que possa ter mais de uma pessoa além de você. Então, você tem que fazer uso. A gente sabe que é desconfortável, mas é uma necessidade de prevenir, né? Uma outra questão que a gente precisa ainda ficar atento, evitar as aglomerações. Gente, não é porque tem vacina, não é porque os hospitais estão mais com leitos vagos que eu vou começar a afrouxar essas medidas de precaução, não. Pelo contrário, toda vez que a gente vê essa mudança de comportamento nas pessoas, os hospitais lotam. Então, a gente não pode. Ah, Bárbara, é inevitável, eu preciso ir no supermercado. Ok, leve a sua máscara, use a sua máscara, higienize as mãos. Se não tiver água e sabão, álcool a 70, porque o álcool a 70 ele pode ser usado sim, tá? Mas quando você olha para tua mão e não vê sujidade, sabe quando a gente olha para a mão chega a estar preta de tão suja? Nessas situações eu não posso usar álcool, porque o álcool ele vai tirar a sujeira, mas não vai ser capaz de chegar para quebrar essa gordurinha do vírus, né, que protege ele. Então ele limpou a tua mão, mas não matou o vírus. Então o álcool a 70 ele tem que ser usado quando aparentemente você olha para a tua mão e vê que ela tá limpa. Tá? Se você vê que ela está suja, ou quando você faz assim com a mão, você sente ela grossa, você tem que priorizar a lavar a mão com água e sabão, tá? Então a gente tem que evitar essas aglomerações, né? Não é momento ainda para ir para bares, não é momento para ir para restaurantes, não é momento para ficar indo em situações, gente, que eu posso evitar no momento, né? Então, se eu posso evitar, ótimo. Ah, Bárbara, não tem como evitar. Eu tenho que ir no supermercado, eu tenho que ir na padaria, eu tenho que ir numa feira, eu tenho que ir trabalhar. Eu evito ficar na aglomeração. Respeito o distanciamento, né? Então, se é 1 metro e meio de distância, então vamos conversar mais distante, vamos ficar na fila do refeitório mantendo o distanciamento. Ah, Bárbara, mas eu já não sei mais a demarcação, quanto que é. É uma distância dos braços abertos. Então, tem a distância dos braços abertos entre uma pessoa e outra, tá? Então, a gente tem que ficar atento a essas medidas de prevenir, porque não adianta a gente ter todos os outros fatores disponíveis se a gente não fizer o básico, que é a prevenção. A prevenção, gente, é a única forma da gente diminuir a disseminação desse vírus,
né? Enquanto as pessoas não tiverem aí pelo menos 70% da população vacinada. Mas isso a gente fala que são medidas preventivas para a vida, porque isso não vai prevenir só para a Covid, isso vai prevenir para a gripe, isso vai prevenir para o sarampo, isso vai prevenir para uma meningite, isso vai prevenir para N outras doenças, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, gente, tá? Aí vamos falar agora dos fatores de risco. O que seria, Bárbara, os fatores de risco? São pessoas que têm, fatores de risco são aquelas pessoas que têm uma chance maior de ter uma complicação pelo Covid e aumenta o percentual aí, a taxa de mortalidade. Isso não significa de quem não está enquadrado aí que ele não tem chance de ter complicação. É o que a gente fala assim, que estatisticamente se vê que essas pessoas que têm esses fatores de risco aí têm uma chance maior, por exemplo, do que uma pessoa de 20 anos. Mas isso não significa que pessoas de 20 anos não possam ter uma complicação. Então, hoje, né, com mais de um ano aí, com 1 ano e 3 meses de pandemia do Covid, né, cientistas já conseguiram afunilar, né, antes a gente tinha uma gama muito grande de fatores de risco. Hoje isso já está mais afunilado, assim, né? Já tem afunilado, já tem aí um estudo mais específico. Então a gente viu, né, através de estudo, que pessoas acima de 60 anos de idade, ela tem uma chance maior de ter complicações. Pessoas que têm pressão alta, principalmente aquela de estágio nível 2, né? Asma, principalmente aquela asma que está descompensada e a pessoa faz uso da bombinha, e diabetes, tá? Principalmente aqueles ali que são insulinos dependentes, tá? Aquele que faz o uso de insulina para controlar o nível de açúcar que está dentro do teu corpo. Gestantes e puérperas e homens que possuem os homens, né, o sexo masculino, ele tem uma maior chance de ficar internado do que a mulher, tá? E aqui nessa questão do homem, independe assim da idade. Tem uma idade aí mais ou menos da fase adulto, né, que a gente fala aí que varia de 40 a 65 anos, mas esse daqui é o cenário das pessoas que podem ter o maior nível de complicação. Eu gosto de falar, gente, porque muita gente se apega a isso e fala, eu tenho 40 anos, não tenho obesidade, não tenho nada, então eu tô tranquilo. Não. Ali, ó, maior chance de complicar. Não significa que os outros não vão complicar. Tanto é que aí a gente só ir nos noticiários que a gente vai ver, infelizmente a gente vê perto da casa da gente, às vezes a gente vê dentro da família da gente, ou vínculo de amigos da gente, uma pessoa de 30 anos, 20 e poucos anos, que não tinha nenhuma outras dessas comorbidades que a gente fala e evoluiu para a óbito. Por quê? Cada organismo, gente, ele vai responder de uma forma diferente. Então, a Bárbara pode ter 30 anos, só que ela não é hipertensa, não tem nada disso daí. Mas ela está com algum problema interno que a gente nunca investigou e ela está com a imunidade dela baixa. Aí esse vírus ele vai se multiplicar com muito mais facilidade, né? Então a chance dela de complicar e a óbito também é grande. Então a gente não pode ter um pensamento, vamos se dizer assim, até um pouco egoísta, né? Eu não estou dentro desse perfil aí, então se eu pegar não vai ser nada grave. Não, gente, pode ser porque às vezes, por você não ter esse perfil, a doença ela demora a se manifestar, que em média começa a se manifestar aí no 5º ao 7º dia, você pode ser manifestada aí a partir do 10º dia e quando vai ver, já está com uma pneumonia muito avançada e vai precisar internar, vai precisar e a chance de complicação, ela é muito grande. Tá? Então a gente tem que ficar atento. Aqui são pessoas que têm um risco de agravamento, de complicação. Isso não significa que as outras não tenham chance de pegar. E toda pessoa que está debilitada, passando por um processo de doença, ela tem risco. Principalmente se ela também internar. Aí o risco dela aumenta mais ainda, né? Porque tem um risco associado aí à patologia e internação. Então, a chance de agravamento
é muito grande. Mas essas pessoas aí, gente, tem que ter o cuidado triplicado. Nós que não estamos aí, temos que ter o cuidado dobrado. E essas pessoas aí têm que ter os cuidados triplicados. E quais são os sintomas, gente, hoje que estão correlacionados ao Covid? Antigamente a gente falava muito, né, de síndrome gripal. Tosse, espirro, secreção no nariz, né, que era bem característico. Então, muitas das vezes se confundia aí com uma gripe, com uma sinusite. Hoje já tem estudos e relatos que, além desses sintomas já conhecidos, como febre, falta de ar, cansaço, dores de cabeça, congestão nasal, que é o nariz entupido, né? Alteração do olfato e paladar, que é do cheiro e do gosto, a dor na garganta, tem casos que tem a náusea, vômito, diarreia, dor abdominal, alterações na pele, dá um monte de manchinha avermelhada na pele e até mesmo conjuntivite. Então, não dá para eu, hoje, em tempos de pandemia, eu tô com uma diarreia que já se prolonga aí por 1, 2 dias, e não pensar em Covid. Sim, eu preciso pensar. Qualquer sintoma que você estiver apresentando, é necessário passar por uma avaliação médica para que seja descartado ou não o Covid. Porque se for descartado, você está passando por um processo viral de uma gripe ou uma gastroenterite, ou qualquer outra doença, e se for confirmado, você vai ter o diagnóstico precoce, então a chance de se complicar, a chance de se agravar e levar ao óbito, que é o pior cenário, ela diminui. Então hoje não está muito característico só como se fosse uma gripe. Por que tem essas alterações, principalmente no trato gastrointestinal? Porque o vírus ele pode cair nesse trato gastrointestinal e causar diarreia, náusea, vômito, tá? É comum também, gente, tem muitos relatos agora de dores na panturrilha. Não é aquela dor que você andou demais, malhou, não. É uma dor bem localizada na panturrilha, você aperta, ela fica dura. Então, se você ou algum conhecido familiar estiver apresentando qualquer desses sintomas, procure avaliação médica na unidade mais próxima, né? E vocês que estão aí trabalhando, apresentou, procure o profissional de saúde e relate esses casos. A gente não pode ser omisso. A gente tem muitos casos que a pessoa fala, porque eu tenho problema de alergia, eu já tenho problema de sinusite, eu de vez em quando eu tenho isso. Quando a gente fala de um cenário de pandemia e que esses sintomas podem estar correlacionados à Covid, a gente não pode ficar num achismo. A gente tem que procurar um profissional de saúde para tirar todas as dúvidas, se necessário fazer os testes, se necessário fazer o isolamento preventivo até que se confirme ou se descarte a doença, tá, gente? Então, a gente não pode passar despercebido com esse sintoma. Eu costumo dizer, na dúvida, procure. Na dúvida, não fica com isso para você e espera gravar. Na dúvida, procure um profissional ou o setor aí interno para que a gente possa investigar e descartar toda e qualquer suspeita aí do Covid-19. E vamos falar da vacina. Gente, eu acho que esse tema aí, ele está sendo bem falado, né, ultimamente aí, né, se as vacinas são seguras ou não. Gente, sim, todas as vacinas que estão sendo aplicadas no Brasil, elas passaram pelo processo de avaliação na Anvisa e nos órgãos internacionais que verificaram a efetividade das vacinas, portanto, elas são seguras sim. Nós temos que tomar cuidado com as fake news. Porque fulano apresentou isso, fulano apresentou aquilo. De fato, gente, assim como o nosso filho ou a gente mesmo que já tomou vacina, a gente tem algumas reações, né? Às vezes a gente fica com o corpo mole, dá até uma febrezinha. Isso é porque o nosso corpo está desenvolvendo a imunidade. Então, tem pessoas que reagem, tem pessoas que não reagem, mas todas as vacinas, gente, elas são seguras sim, elas foram testadas. Muita gente fala, porque a vacina foi feita muito rápida.
Ela não foi feita muito rápida, ela geralmente, assim, para se fazer uma vacina, ela demora aí em torno de 1 ano e meio, 2 anos. Essa vacina aí foi 1 ano praticamente eles fizeram, mas todos os cientistas do mundo, todos os órgãos de saúde do mundo estavam com foco em cima dessa vacina, né? Então, foram feitos diversos estudos, nenhuma etapa definida pela Organização Mundial da Saúde foi pulada para que fosse feito as vacinas, tanto é que ela tem um público que pode tomar, né? Criança não pode tomar porque não foram testadas em crianças. As gestantes só começaram a tomar a vacina agora porque lá atrás, quando começou a administrar as vacinas, ainda não tinha se concluído os testes em gestante, então não era seguro. Daí você vê que realmente a vacina é segura, porque se não tivesse testado, se não tivesse feito nada, lá atrás, quando começaram aí a vacinação, eles iam dar vacina em todo mundo. E não é bem assim, porque existem protocolos para seguir, mesmo em períodos de pandemia. Tem algumas etapas, gente, que mesmo em período de pandemia, onde a doença está acometendo o mundo inteiro e, infelizmente, levando a óbito várias pessoas, os órgãos, né, não podem ser negligentes de liberar algo que possa vir prejudicar mais ainda a vida da população. Tá? Então, ela é segura sim, se você está dentro daquela faixa etária, está dentro daqueles critérios para vacinação aí na sua cidade, faça o uso da vacina sim. Se você estiver em dúvida, procure um profissional de saúde, pode estar procurando a gente da TPA, que a gente vai estar orientando a vocês, que de fato sim, a vacina ela é eficaz. Muita gente fala assim, não, porque tal vacina tem 56% de eficácia, a outra tem 90 e pouco. Ela tem eficácia, gente. Nenhuma vacina, ela vai ter 100% de eficácia. Quem aqui já tomou vacina da gripe? A maioria, todo ano, toma vacina da gripe. Mas isso te elimina de pegar gripe? Não. Você pode pegar a gripe, porque a gente está falando de um vírus, gente. O vírus, ele é mutável. Mas a chance de você pegar ela e desenvolver a doença grave diminui muito. Aí vem o percentual de eficácia da vacina: 96, 56, 89, 98, mas todas elas são seguras, tá? Então, quando a gente fala aí de vacina, olha os resultados que a gente tem aqui, ó. Isso aqui já a nível de Brasil. Primeira população a ser vacinada foram os idosos. E hoje, estudos já mostram que números de morte de idosos com 80 anos caíram drasticamente depois da vacina. Você está entendendo que eu não falei que os casos de Covid diminuíram? Porque, como eu falei para vocês, a vacina, ela te dá uma certa imunidade para você adquirir a doença. E se você pegar a doença, ela previne, ela evita que você desenvolva a doença mais grave. Olha só o tanto de óbito que caiu aí referente aos idosos, né? Caiu 21% percentual. Isso é porque ainda nem toda a população tinha sido vacinada. Os enfermeiros, gente, que estão ali na linha de frente, né, trabalhando ali na luta contra o Covid, caiu 71% aqueles que foram vacinados, o número de morte. Olha ali, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que correr atrás, tomar as vacinas e continuar usando as medidas de prevenção. Aí você fala, Bárbara, se eu tomar vacina, eu diminuo a chance de pegar a doença, mas se eu pegar também, eu diminuo que ela venha de uma forma grave. Ué, gente, para que eu continuo me prevenindo? Porque nem todo mundo ainda tomou a vacina. Nem todo mundo tomou a vacina. Então, se nem todo mundo tomou a vacina, eu tenho que continuar utilizando as medidas de precaução para evitar a contaminação daquelas pessoas que ainda não tomaram a vacina, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado sobre isso, tá, gente? Mas ela é segura sim. E se por acaso tiver alguém aí que estava dentro da faixa etária para tomar vacina e não tomou porque tinha medo, não fique, procure um profissional de saúde, tira suas dúvidas,
toma vacina. Eu queria depois tirar uma dúvida específica. Através do Leandro aí, da Giane, pode acionar a gente da TPA, que a gente, na medida do possível, vai tentar sanar as suas dúvidas. Não é uma questão obrigatória. Nós, como os profissionais de saúde, estamos aqui para levar informação, para que você se sinta seguro de tomar. Eu não vejo a hora do meu bracinho aqui tomar essa vacina, né? Então, quem tiver dúvida, é só procurar a gente para a gente sanar elas, tá bom? E vamos falar um pouquinho dessas variantes, né? Tá todo mundo falando, ai meu Deus, agora tem o Covid-19 novo da Índia, teve o Covid aí que veio, agora é o da Índia, e teve de outros países aí que eu nem me lembro mais de cabeça, mas da Europa, veio várias cepas diferentes, né? O que significa isso? Gente, ele é um vírus, é igual o vírus da gripe, né? Cada vez que ele vai passando de uma pessoa para pessoa, onde cada pessoa tem um organismo diferente, infelizmente as pessoas também têm o mau hábito de se automedicar. O vírus, quando ele vai passando de uma pessoa para pessoa, ele meio que vai se moldando para ele poder ficar vivo ali. Então ele vai ficando mais forte. Quando ele vai se replicando, o filhinho dele vai ficando mais forte, né? Então isso vai gerando as variantes, né? Então, essas cepas novas que estão rodando aí, elas estão, vamos dizer assim, um pouco mais forte, porque muitas entraram em contato com pessoas que se automedicaram ou não, ou que fizeram uso de medicamentos ou não, e foi deixando ele mais forte. E quando ele ia se reproduzindo, ele já se reproduzia um pouco mais diferente do que os pais dele. É como se fosse a gente, né? Nós somos filhos dos nossos pais, né? A gente herda algumas coisas dele. Quando a gente vai ter os nossos filhos vão herdar algumas coisas nossas, né? Então o vírus é a mesma coisa, né? Então ele vai ficando mais forte. E isso é preocupante porque a grande preocupação dessas variantes é que elas são mais fortes na transmissão. O que isso significa? Geralmente os vírus, eles morrem em contato com o ar, né? Eles não conseguem sobreviver muito tempo no ar. Só que o que tem se visto com esses vírus novos da Covid-19 é que eles são um pouco mais resistentes. Então, uma vez que eu sou mais resistente ao fator externo, eu consigo transmitir com maior facilidade, porque ele fica mais tempo numa caneca, ele fica mais tempo numa mesa, ele fica mais tempo na minha mão. Então, eu consigo transmitir esse vírus com mais velocidade, né? Ele fica vivo ali por mais tempo. E como a gente pode evitar, gente, que essas novas variantes aconteçam? Não tem jeito, gente. É evitando a transmissão através das medidas de prevenção, né? E também tomando as vacinas. Então, por isso que a gente fala, toma cuidado com as medidas de prevenção, de precaução. Por quê? Eu posso não tomar, estar com o vírus, não ter sintomas, porque isso é possível sim, né? Não são todas as pessoas que manifestam, mas a grande maioria aí, a Organização Mundial da Saúde diz que cerca de 80% das pessoas não vão manifestar sintomas da forma grave e serão sintomas mais leves, tipo uma tosse, um espirro, que é muito facilmente confundido com uma gripe, e nisso ela vai multiplicando para outras pessoas e o vírus vai ficando mais forte. E aí, gente, realmente garantir as medidas de precaução e tomar as vacinas para que a gente possa cortar, né, a agressividade da transmissão desse vírus, né? Certamente, a partir, né, dos próximos anos, assim, há estudos que comprovam aí que as pessoas possam ter em torno aí de um ano e meio de imunidade das vacinas, mas vai depender das variantes, né? Então, é igual o vírus da gripe. Por que todo ano a gente toma a vacina da gripe? Porque todo ano tem um vírus um pouquinho mais forte do que o ano passado, né? Então, por isso que todo ano tem que se tomar a vacina da gripe. Então, assim, com o Covid, não vai ser diferente, né? Por quê? Por conta da transmissão dele, da forma que ele tem de se adaptar e de ficar mais forte
quando ele passa de uma pessoa para outra. Então, gente, a gente não pode deixar de tomar vacina quando chegar a nossa vez e não pode deixar de usar as medidas de precaução. São as únicas formas, gente, da gente dar um basta, dar um para aí nessa pandemia e a gente aí voltar à nossa vida, né? Como era antigamente, né? Da gente poder ter os relacionamentos, né? Ter o convívio sem aquele medo de estar doente, transmitindo a doença. Por quê? Porque isso tudo, gente, ele vai evitar um colapso do serviço de saúde, né? O grande problema é que esse vírus, quando ele está numa pandemia, ele acomete muitas pessoas ao mesmo tempo. Aí não tem serviço de saúde realmente para todo mundo, não tem profissional de saúde para cuidar de todo mundo. Então, quando eu uso as medidas de precaução e tomo a vacina, como eu falei para vocês, não vai ser 100% imune, não é. Mas a chance daquelas pessoas precisarem de ficarem hospitalizadas ou de ter um atendimento médico diminui. Então, vai ter profissional de saúde suficiente para cuidar das pessoas, não vai faltar material, não vai faltar leito, e com isso a chance de mortalidade, ela diminui, né? Então, a gente precisa ficar atenta a isso. Agora aqui, gente, eu quero bem ver quem prestou atenção em tudo que a gente fez. A gente vai fazer umas perguntinhas. Eu não vou conseguir ver, porque eu estou apresentando, mas aí quem tiver aí, ó, nos locais de trabalho, me ajuda aí na verificação. A gente vai fazer aqui 3 perguntinhas, a gente vai ver aí se o povo está acertando ou não, hein? Primeira perguntinha, gente. O Brasil é o segundo país com maior número de mortes. Vocês acham que isso é verdadeiro ou falso? Representante aí, fala aí para mim. Não precisa ter vergonha não, tá, gente? A gente está aprendendo junto aqui, é informação. Verdadeiro ou falso? Então, vou dar a resposta aqui, gente. Verdadeiro. Infelizmente, a gente só está atrás dos Estados Unidos, que tiveram 560 mil mortos, tá? Então, a única forma da gente segurar essa quantidade de óbito é a gente utilizando as medidas de precaução, não ignorando elas e tomando a vacina. Então, a gente não pode vacilar, tá, pessoal? A gente tem que tomar cuidado com essa disseminação do Covid-19. Aquele negócio que só acontece na casa do vizinho vai acontecer comigo, gente, não é bem assim, não. A gente tem que ficar atento quanto a isso, tá? Outra perguntinha aqui, ó. Gente, Bárbara, eu já peguei Covid, então eu tô imune, não pego mais? Verdadeiro ou falso? Falso. Muito bem, gente, é falso. Inclusive, há estudos que confirmam que a pessoa, ela às vezes não pegam a imunidade dependendo vamos dizer assim, da força e da gravidade da doença, né? Então, não é porque eu peguei uma vez, eu não vou pegar mais. Pelo contrário, hoje está assim, até infelizmente muito mais altos números que a gente imaginava de pessoas que estão sendo reinfectadas. Sabe por quê, gente? Estudos mostram que aquelas pessoas que pegaram Covid entrou meio que numa zona de conforto, assim, peguei, eu não pego mais. Não é verdade, gente. Quem pegou pode pegar 1, 2, 3. E lembra que eu falei que o vírus ele vai se moldando, ele vai ficando mais forte? Então, quando você é recontaminado pelo Covid, muito provavelmente você está pegando uma cepa mais forte. Então, a chance de você ter a doença mais forte é muito maior do que aquela pessoa que ainda não pegou e pode pegar a cepa mais leve, porque o seu corpo ele já está adaptado ali, né? Então, aquele vírus mais forte que tem a chance de entrar em você. Então, a gente também não pode abrir mão disso. Eu já peguei, então eu vou abrir mão e eu não vou pegar mais. Não, é mentira. Pega, e a chance de você pegar a forma mais grave, mais severa da doença, ela é muito maior daquela pessoa que não pegou a doença ainda, tá, gente? Então a gente tem que continuar tomando cuidado, mesmo quem já pegou o Covid. E a última perguntinha aqui: quem foi vacinado precisa continuar usando a máscara?
precisa? Muito bem para quem falou aí que precisa continuar usando a máscara, tá, gente? Por quê? Porque a gente tem que lembrar que nem toda a população ainda já foi vacinada. E a máscara é uma forma de eu evitar transmitir a doença. Aí você fala, mas eu estou vacinado. Lembra que eu falei que quem toma vacina diminui a chance de pegar, mas não fica totalmente imune. Então, ela pode estar com vírus, não está manifestando nenhum sintoma, mas ela pode estar transmitindo a doença. E ela pode transmitir a doença para uma pessoa que não foi vacinada, que ainda não tem uma imunidade e desenvolver a doença mais grave. Então, por isso que mesmo que eu tomei a vacina, eu preciso não só continuar usando a máscara, mas adotando todas as medidas de precaução, porque eu posso levar a doença para outra pessoa. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. Então, pessoal, essa era a mensagem que a gente queria trazer. E para finalizar aqui, a gente traz aqui uma mensagem de que a gente precisa proteger o outro, né? Isso é um ato de responsabilidade, é um ato de amor, né? Então, quando eu utilizo todas essas medidas de precaução, quando eu utilizo as medidas de precaução, eu utilizo a vacinação, isso eu não estou cuidando só de mim, eu estou cuidando do meu parente, eu estou cuidando do meu colega de trabalho, eu estou cuidando da minha família. Então, assim, isso é responsabilidade de todos nós. Ainda não é tempo e momento da gente relaxar, gente. Não precisamos entrar em pânico como há um ano atrás todo mundo ficou em pânico, né? Porque hoje já se conhece da doença, né? O cientista já sabe, já temos os tratamentos adequados para aquela doença, mas ela existe ainda, gente. E o problema é quando todo mundo fica doente, né? Infelizmente, eu acho que todos os estados do país passaram por esse problema. Certamente vocês passaram por isso aqui. Eu estou aqui no Espírito Santo. Nós passamos por isso aqui, onde a gente ficou com mais de 100% das taxas de ocupação dos hospitais. Então, isso só acontece, gente, quando a gente abre mão disso. Quando a gente abre mão dessa. E vocês aí no local de trabalho de vocês é muito importante. Isso não é só para fazer em casa, isso não é só para fazer no supermercado. Isso é para fazer a partir do momento que eu botei o pé na rua. Botei o pé na rua, máscara, higienização das mãos, né? Então, esse é o nosso recado, tá, pessoal? Fica aberta aí, Luizano, se tiver alguma pergunta, se tiver alguma dúvida. Muito bem, Bárbara. Eu acho que você tirou muitas dúvidas. Eu tenho uma pergunta aí para você, tá? Que pode ser interessante aqui de mais pessoas. Quando você fala que se eu peguei Covid, eu posso pegar novamente, porque o meu corpo não criou imunidade. Isso tem alguma coisa a ver com a questão da carga viral, a quantidade de vírus que tem no meu organismo? Também, Lisandro, assim, quando você tem uma imunidade, né, que não foi adquirida pela vacina, você tem aquela imunidade de uma exposição, depende muito da carga viral que você recebeu e o tempo que você teve, né? Porque o tempo ele é o vetor principal, que é o tempo que o seu sistema teve imunológico de criar essa imunidade, né? Então a gente fala que é uma imunidade temporária, né? Os estudos mostram que a pessoa que teve o caso de Covid mais grave, ou seja, onde a carga viral foi maior e o sistema imunológico dela teve que trabalhar muito para combater aquela doença, ela pode ficar em torno aí varia de 45 dias a 90 dias no máximo com aquela imunidade temporária. E a vacina, ela tem uma carga viral muito grande dentro dela que te permite ficar até um ano e meio com essa imunidade dentro do teu corpo, né? Então depende sim muito do tipo de vírus, da quantidade e do quanto que o seu sistema imunológico teve que trabalhar aí para poder fazer e gerar essa imunidade para combater o vírus. Ok, muito bem explicado. Então, a gente pode se dizer, então, que pessoas que tiveram o Covid, numa situação de assintomáticos, né,
tem a questão de se cuidar muito em relação a pegar uma nova Covid, uma nova cepa, né? Sim, estudos mostram que essas pessoas que quando manifestaram a forma mais leve, né, que às vezes nem medicamento precisou tomar, né, antibiótico assim para tratar alguma infecção, mas para tratar sintomas, febre, dor no corpo, estudos mostram que a maioria, quase 98%, nem desenvolveu imunidade. Ela passa pelos 14 dias de doença, se ela fizer lá um teste para saber se ela tem anticorpo, vai estar zero, vai estar lá não reagente, porque foi muita quantidade, foi pouquíssima quantidade de carga viral que você teve, que seu sistema imunológico não precisou trabalhar muito, então não foi capaz de produzir o anticorpo para aquele vírus. Então, aquela pessoa que teve o sintoma bem levezinho, quase não teve problema, praticamente ela não teve imunidade aí para combater uma nova doença. Ok, Bárbara, obrigado. Alguma outra unidade tem alguma pergunta? Quiser escrever no chat também pode escrever. É só perguntar, pessoal. A Bárbara tá à disposição aqui para perguntas. Sim. E agora é o momento, tá, gente, da gente tirar todas essas dúvidas, tá? Para que a gente realmente continue passando aí por essa fase que vai passar, tá, pessoal? Já está chegando aí, já está aí em alguns estados, pessoas com 50 anos, sem comorbidade, tomando as vacinas, né? Então, realmente isso vai passar, mas ainda não passou. Então, a gente tem que tomar cuidado. E se tiver dúvida, vamos perguntar aí. Perguntas, pessoal? Vamos lá? Deixa eu então falar uma questão aí que eu acho que é muito peculiar da região, né? Tem muita gente que diz assim, eu moro num lugar muito quente, e dizem que esse vírus, ele se propaga mais na região fria. Isso é mito, tá, gente? Independente de você estar no lugar frio ou de você estar no lugar quente, temperatura, né? Você tem chance de pegar o vírus independente do clima da região, tá? Então tem gente que às vezes fala, não, aqui é muito calor, o vírus ele não vai viver aqui não, porque ninguém aguenta aqui, né? Isso é um mito, tá? Não, é verdade, né? A gente tem a situação de Manaus, que foi muito importante, né, para a saúde. Então, infelizmente, aqui o calor do Brasil não conseguiu evitar a transmissão do vírus. É isso mesmo, gente. Então a gente tem que tomar cuidado, ainda cuidado dobrado, né? Porque geralmente a máscara fica molhada com mais tempo, então a gente tem que trocar, a gente transpira mais, aí tem que lavar as mãos com maior frequência. Alguma pergunta? Bárbara, eu acho que não tem mais perguntas, não. Não tem nem no chat, nem mais ninguém mais quer perguntar. Ô, Lisandro, então eu vou fazer o seguinte, porque às vezes às vezes as pessoas têm vergonha, enfim, né? Então, assim, a gente pede para você, se necessário aí, né? Se alguém tiver dúvida, né? Procurar o supervisor, enfim, se quiser passar o e-mail para nossa equipe técnica, para que a gente possa fazer o contato, a gente se coloca à disposição também, tá? O que a gente queria realmente trazer aqui para vocês, gente, que Covid do ano passado para o Covid desse ano, o que teve de mudança da parte científica é que agora tem a vacina e tem uma chance aí de realmente a gente aí ficar aliviado no sentido de ter uma imunidade adquirida através da vacina. Mas, em contrapartida, o vírus também não ficou para trás. Ele foi se multiplicando, ele foi ficando mais forte e ele ainda continua rodando, não só na nossa cidade, no nosso estado, país, mas ainda rodando no mundo, tá? Então, a gente não pode deixar de usar as medidas de precaução até que aí 70% da população do nosso estado, do nosso país e do mundo esteja vacinado, tá bom, pessoal? Verdade, Bárbara. Eu reforço uma condição importante, de que se alguém estiver com algum sintoma, que procure a área de saúde e segurança do trabalho das unidades, relata o caso,
para que isso não passe em branco, não passe despercebido, que você pode estar aí contaminando outras pessoas, e aí, assim, a gente não sabe o que acontece na casa das outras pessoas, se a gente tem lá uma pessoa que tem uma doença pré-existente, ou pessoas idosas na casa dos colegas. Então, a gente tem que também se cuidar para cuidar das outras pessoas. Tá ok, pessoal? Acho que é isso, Bárbara. É isso mesmo, né? Acho que você finalizou muito bem, Lisandra. A gente precisa demonstrar aí amor, né? Eu me preocupo com a minha saúde e preocupo com a saúde de outro. Até porque às vezes eu nem sei que eu tenho uma doença pré-existente, né? Às vezes eu penso que eu não tenho, sei lá, uma diabetes, uma pressão alta, porque eu estou numa fase inicial, e às vezes eu tenho. Então, assim, é o que eu sempre falo, assim, né, para os pacientes. A pior coisa que tem é a gente ficar carregando aquela culpa e ficar falando, e se, né? Ah, e se eu tivesse visto antes? E se eu tivesse falado antes? Então, a gente não precisa ter essa dúvida, né? A empresa, ela disponibiliza de equipe de saúde, tem os seguranças do trabalho, tem a gente da TPA, todo o sigilo médico, ele é garantido, então não precisa ter medo, não precisa... Ah, o RH não vai ficar sabendo, gente, isso é garantido, então vocês podem ficar tranquilos, tá? De procurar o profissional de saúde, que a gente vai estar orientando para que você, de fato, aí tenha a sua saúde reestabelecida, tá bom? Queria deixar vocês bem seguros quanto a isso. Ok, Bárbara. Muito bem, muito obrigado. Encerramos por hoje, então. Muito obrigado, Bárbara. Muito obrigado pela TPA. Muito obrigado pela transmissão do conhecimento, que é importante para a gente poder prevenir essa doença que está atingindo muito a nossa empresa também. A gente já passou por algumas dificuldades, mas graças a Deus todos estão bem. E a gente só tem a agradecer aí a equipe pela transmissão do conhecimento, pelo apoio. Muito obrigado a todos que estão participando. E amanhã, no mesmo horário, 7h15, a gente volta a falar sobre Covid, mas volta a falar sobre um assunto que gera muita dúvida. E eu, particularmente, tenho algumas dúvidas ainda. É falar sobre os testes de Covid. Uma coisa que, às vezes, a gente fica na dúvida, será que faz esse teste, faz aquele? Qual que são as diferenças? Amanhã a gente vai falar sobre esse assunto. 7h15 amanhã, então, nesse mesmo canal aí do Teams, a gente volta a se reunir também com a TPA para falar sobre esse assunto, para a gente entender os testes do Covid. Ô, Lisandro, eu queria agradecer em nome aí da TPA, né, todo esse engajamento que a gente tem feito aí, né, para levar saúde para os nossos colaboradores, né, aos nossos clientes. E eu sou uma pessoa assim que eu gosto muito de alegria, gente. Ó, para eu não sair daqui triste, que eu tô vendo, eu sei que aí é cedo, é 1 hora a menos, eu não tinha me ligado nisso. Então, enquanto aqui eu tô 9h20, aí é 8h20, só para eu sair daqui alegre, gente. Vão dar um tchauzinho para mim. Ai, quero ver todo mundo aí na salinha, gente. Aí, agora... Aí, umzinho só que levantou, gente. Vão animar, dá um tchauzinho. Vamos fazer, para fazer a gente tirar um print aqui do nosso... Tô gostando do pessoal lá do fundão, hein? Vai lá, fundão, todo mundo. Isso. É isso aí, gente. Vamos levar a vida com mais leveza, mas com segurança. Esse eu acho que é o objetivo aí da CIPATR, né? Levar saúde, levar informação, mas com leveza, né? A gente passar por isso aí de uma forma menos sofrida, né? Temos que passar, mas vamos passar por uma forma mais tranquila. Foi um prazer falar com vocês, viu? Bom dia e bom trabalho para vocês. Obrigado, Bárbara. Bom dia, bom trabalho a todos. Uma ótima semana. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.